Bem-vindos ao episódio 7 do curso dessa leitura conjunta da Arqueologia do Saber, obra-prima de Michel Foucault. Nós estamos no capítulo 6, a formação das estratégias, da segunda parte, que são as regularidades discursivas. Então, hoje falaremos sobre a formação das estratégias. A formação das estratégias, capítulo 6, da segunda parte, as regularidades discursivas, da Arqueologia do Saber, obra-prima de Michel Foucault. Eu estou usando essa 7ª edição da Forense Universitária. Então, a gente vem trabalhando aqui ao longo dessas aulas, desses vídeos, vimos as unidades do discurso, vimos a formação dos conceitos, a formação das modalidades enunciativas e assim sucessivamente. Então, tudo isso nós estamos vendo dentro da parte das regularidades discursivas. Então, primeiramente, é importante pensarmos que Foucault concebe o saber, a construção dos saberes e a escavação desses saberes como uma prática discursiva, né? Então, como o elemento do saber é o elemento do discurso. Então, a gente tem, a partir desse trabalho de uma nova história, de uma história das descontinuidades, das rupturas, da dispersão, como ele chama, né, o discurso como dispersão, a gente vai tendo algumas regularidades nessa formação de todos os discursos. E aí ele aborda várias delas, né, basicamente focada em epistemologia, que ele não chama aqui na arqueologia do saber mais de episteme, isso ele faz nas palavras e as coisas. Então ele coloca como esse campo do desenvolvimento do saber. Então, como várias regularidades que se repetem, né? Então, tem conceitos que se formam, tem modos de enunciar específicos que se formam também. E hoje, basicamente, no capítulo 6º, ele vai falar da formação das estratégias. Eu achei interessante, primeiro, a gente, para ser bem objetivo neste vídeo de hoje, a gente pensar no significado, né, dicionarístico, etimológico da palavra estratégia. Então, nós temos assim no dicionário, esse daqui é o dicionário Aurélio, arte militar de planejar e executar movimento e operações de tropas, navios e ou aviões para alcançar ou manter posições relativas e potenciais bélicos favoráveis a futuras ações táticas. 2. Arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar condições favoráveis com vista a objetivos específicos. Então, isso nós vamos ver que está nas estratégias discursivas, né? Foucault começa assim: discursos como a economia, a medicina, a gramática, a ciência dos seres vivos dão lugar a certas organizações de conceitos, a certos reagrupamentos de objetos, a certos tipos de enunciação que formam, segundo o seu grau de coerência, de rigor e de estabilidade, temas ou teorias. Aí mais embaixo ele vai colocar que qualquer que seja seu nível formal, chamaremos convencionalmente de estratégias esses temas e essas teorias. O problema é saber como se distribuem na história. Então, saber é uma prática discursiva e analisar esses saberes na trajetória da história é que é o grande mote, né, a grande questão do analista do discurso. Aí na página 72, ele coloca alguns exemplos do que ele fez nos seus trabalhos anteriores, como ele tentou mostrar o aparecimento dessas estratégias, desses temas e teorias. Então, primeiro ele coloca lá na história da folia, né, na Histoire de la Folie, né, que é a história da loucura na Idade Clássica, em que ele coloca, então, ele está preocupado em fazer aparecer esse tema do discurso psiquiátrico. Depois, no Nascimento da Clínica, né, o discurso médico, e nas Palavras e as Coisas, que é um livro bastante forte aí numa vertente estruturalista, como ele está mostrando
essa própria formação dessas estratégias, analisando, né, como ele analisa lá no início, aquele quadro das meninas, do Velázquez e tantos outros materiais de análise. E na 72 ele ainda põe assim: digamos que a análise das escolhas teóricas ainda continuará incipiente, até que se realize um estudo ulterior em que ela possa reter o essencial da atenção. Então Foucault está dizendo que ele tem um pouco de dúvida de como que se dá essas escolhas teóricas. Por que que determinado pesquisador escolhe, por exemplo, determinado objeto de pesquisa? Então ele fala que esse estudo ele ainda está no começo, né? Porque nós vamos ver que essas escolhas das estratégias, ela vai estar ligada com conceitos posteriores de Michel Foucault, como o conceito de dispositivos, né? Porque logo em seguida ele vai falar que nas escolhas teóricas não dá para a gente pegar só o material do campo discursivo, tem que pegar também o que está exterior ao discurso. Então as práticas discursivas e não discursivas, que é o que depois ele denomina como dispositivo, assim penso eu. Me corrijam se estiver errado. Então ele coloca que para fazer, né, determinar essas escolhas teóricas, há alguns pontos que vão aí se anulando ou se complementando, como os pontos de difração, os pontos de incompatibilidade, os pontos de equivalência, os pontos de ligação de uma sistematização. E aí depois ele fala, né, que é preciso analisar essa constelação discursiva. Então, ou seja, assim como existem as constelações das estrelas, né, várias estrelas, existe uma constelação dos discursos, né, que aí me fez pensar muito aqui nessa parte também, na questão do interdiscurso, como os discursos se interrelacionam, e pensar, então, né, nesses campos discursivos aí em relação, que dá essa arqueologia do saber, né? Por isso precisamos fazer uma arqueologia dos saberes, porque existem vários discursos sobrepostos em camadas. Depois, uma citação importante é essa que está na página 74, que ele diz assim: uma formação discursiva não ocupa, assim, todo o volume possível que lhe abrem por direito os sistemas de formação de seus objetos, de suas enunciações, de seus conceitos. Ela é essencialmente lacunar, em virtude do sistema de formação de suas escolhas estratégicas. Daí o fato de que, uma vez retomada, situada e interpretada em uma nova constelação, uma dada formação discursiva pode fazer aparecerem possibilidades novas. Então, a formação discursiva também está suscetível a essa formação das estratégias. E conforme mudam as formações estratégicas, uma formação discursiva pode dar origem a outras formações. Então, ela se interrelaciona nessa constelação discursiva. E aí, a gente precisa também pensar, né, que o que então básico desse capítulo, a formação das estratégias, é que as estratégias são as escolhas teóricas, as escolhas temáticas. E que essas escolhas estratégicas, quando o analista do discurso consegue pensar ali qual foi a escolha estratégica, né? Qual foi a teoria, o tema em que se escreveu aquele produtor do discurso, né? Aquela organização discursiva, é um ponto muito importante para a gente escavar, né? Para fazer essa arqueologia de um saber ou de vários saberes. Então ele diz assim, complementando: é preciso notar que as estratégias assim descritas não se enraizam aquém do discurso, na profundidade muda de uma escolha ao mesmo tempo preliminar e fundamental. Todos esses grupamentos de enunciados que devemos descrever não são a expressão de uma visão do mundo que teria sido cunhada sob a forma de palavras, nem a tradução hipócrita de um interesse abrigado sob o pretexto de uma teoria. Então, como que a gente observa as estratégias? No discurso, né? Então não está aquém do discurso, ela está no discurso. Por isso que a gente tem esse material tão importante e as contribuições de Michel Foucault para a análise do discurso se fazem dessa forma. Então, para finalizar, ele diz assim: e assim como não seria preciso relacionar a formação dos objetos, nem as palavras, nem as coisas, a das enunciações, nem a forma pura do conhecimento, nem ao sujeito psicológico,
A dos conceitos, nem a estrutura da idealidade, nem a sucessão das ideias. Não é preciso relacionar a formação das escolhas teóricas nem a um projeto fundamental, nem ao jogo secundário das opiniões. O que ele quer dizer aqui é que essas escolhas estratégicas estão no processo de subjetivação, estão no processo de sujeito, né? Do sujeito em si na construção dos saberes. Pensando que, mais uma vez, ele vai desenvolver o conceito de sujeito na genealogia e na ética e estética da existência, mas aqui na arqueologia do saber já está presente, né? Então não é a opinião, não é uma escolha banal, é uma estratégia, é uma forma que se articula do sujeito no discurso. Então, quando a gente pensa em discurso na perspectiva do Michel Foucault, temos que pensar no sujeito discursivo. E aí eu gostaria de convidá-los a curtir, a comentar, dar like, compartilhar, para que a nossa série, o nosso canal possa crescer. Eu estou recebendo devolutivas importantes, em breve comento um pouco mais, e vem aí a live da primeira parte, as regularidades discursivas. Ainda vou marcar o dia, deixar nos comentários, mas se você está seguindo essa série, diz aí nos comentários de onde você é, quem você é, o que você estuda, se é um estudante da letras, do direito, da filosofia, como chegou até o nosso canal e se quer participar dessa live. Se possível, deixe até um e-mail, nos encaminhe no nosso e-mail, que é intertextopassos@gmail.com, e entraremos em contato dando essas novidades para vocês, traremos novidades na live também. Então, espero que nós possamos continuar lendo e estudando a Arqueologia do Saber, de Michel Foucault, essa obra-prima aí na filosofia, na história nova e no discurso, na linguística, que para mim interessa também.